boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Em nome do Programa de Doutoramento de Estudos Globais e da Cátedra de Estudos Globais, damos as boas-vindas a todos os que aceitaram participar nesta sessão. E, de modo especial, saúdo o professor Norberto Dalla Brida, da Universidade do Estado de Santa Catarina, grande especialista em História da Educação, a quem agradeço muito a disponibilidade para nos fazer hoje esta conferência que muito vai enriquecer o ciclo destes seminários. Agradeço também à senhora professora Rosa Chaloba, presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, que nos honra com a sua presença e que fará o comentário crítico. Muito obrigado também, senhora professora. E agradeço aqui à minha colega professora Darlinda Moreira, que é pró-reitora da Universidade Aberta e docente do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, que amavelmente aceitou presidir esta sessão e a quem já lhe vou dar a presença da mesa e retirar-me. Portanto, as boas-vindas a todos e desejo uma boa sessão. Também duas boas-vindas aos doutorandos e aos novos doutorandos da terceira turma, que estão pela primeira vez neste ciclo de seminários. Sejam bem-vindos. Nestes ciclos de seminários, nós introduzimos uma rubrica, um pequeno momento, que é o chamado Momento de Poesia, em que convidamos os doutorandos, os professores que quiserem, para se inscreverem em cada um dos seminários, para escolhendo uma poesia da tradição poética dos seus países, escolhendo um poeta e um poema, se proponham ler esse poema no início ou no fim desta sessão. Portanto, estão todos convidados a se proporem nas sessões ao longo deste ano para lerem uma poesia da vossa escolha nesta sessão, para assim abrilhantar também poeticamente os nossos seminários. Hoje, a colega doutoranda da segunda turma do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, a professora Isabel Ramos, de Mesão Frio, do norte de Portugal, aceitou ler um poema da sua escolha com a sua bela voz e, portanto, vamos iniciar esta sessão. Antes de dar a palavra à senhora Presidente da sessão, a professora Darlinda Moreira, à Isabel Ramos para ler a sua poesia. Isabel, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada eu. Como disse, não consigo ligar a câmara, mas pronto, pelo menos ouvem-me. Eu escolhi um poema de um poeta aqui da minha região, Miguel Torga, um poema sobre um miradouro, aqui muito conhecido na região do Douro, que é o miradouro de São Leonardo de Galafura. Então, daqui avista-se, como Miguel Torga lhe chamou, o reino maravilhoso do Douro. Vou começar então. À proa de um navio de Penedos, a navegar num doce mar de mosto, capitão no seu posto de comando, São Leonardo vai sulcando as ondas da eternidade, sem pressa de chegar ao seu destino. Ancorado e feliz no cais humano, é no antecipado desengano que ruma em direção ao cais divino. Lá não terá socalcos, nem vinhedos, na menina dos olhos deslumbrados. Douros desaguados serão charcos de luz envelhecida. Rasos, todos os montes deixarão prolongar os horizontes até onde se extinga a cor da vida. Por isso, é devagar que se aproxima da bem-aventurança. É lentamente que o rabelo avança debaixo dos seus pés de marinheiro. E cada hora a mais que gasta no caminho é um sorvo a mais de cheiro a terra e a rosmaninho. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel Ramos. É de facto excelente começar todas estas sessões com estes poemas tão bonitos, que são sempre tão bem ditos também, tão bem escolhidos. É para mim um grande gosto dar início à 23ª sessão
do Seminário Internacional dos Estudos Globais, desta vez proferido ou iniciado pelo professor Norberto Della Brida, que nos vai apresentar um seminário intitulado A Circulação Global da Pedagogia Personalizada e Comunitária. Este seminário vai focar a obra do padre jesuíta Pierre Faure, padre jesuíta francês, e a sua proposta pedagógica, que começou em Paris e depois circulou pelo mundo e foi por esse mundo fora até chegar a Santa Catarina, neste caso. O professor Norberto Della Brida é doutor em História Social da Universidade de São Paulo, da USP, e é professor de História da Educação na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde se encontra neste momento, na cidade de Florianópolis. É autor de vários artigos científicos, publicados em revistas brasileiras e internacionais, e também de vários livros, e é membro do Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, investigador do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico. Presentemente é o diretor da pesquisa pós-graduada do Centro de Educação à Distância da UDESP. É, sim, um grande prazer de novo dar-lhe a palavra para se iniciar este seminário. Tem a palavra, professor Norberto. Boa noite aos portugueses e europeus e boa tarde aos brasileiros e americanos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Dr. José Eduardo Franco para ministrar essa conferência sobre a circulação global da pedagogia personalizada e comunitária. Eu gostaria também de estender os meus agradecimentos à professora Darlinda Moreira, que é pró-reitora da Universidade Aberta de Lisboa, que está coordenando a presente sessão, bem como a Cristiana Lucas da Silva, que atuou aí de maneira muito competente na mediação para a materialização desse momento. Então, dizer da minha satisfação de poder contribuir com o doutorado em estudos globais, cujo coordenador é o professor José Eduardo Franco. E, então, como já foi anunciado, eu intitulei a minha conferência Circulação Global da Pedagogia Personalizada e Comunitária. Eu gostaria de dizer que eu cheguei a esse tema devido às minhas pesquisas institucionais. Atualmente, eu coordeno um grupo em nível nacional que se ocupa da inovação pedagógica no ensino secundário brasileiro nos anos de 1950 e 1960. O corte é mesmo aí em torno do golpe militar de 64, que foi tonificado em 68. Então, nesse sentido, essa pesquisa, ela procura investigar a inovação pedagógica no ensino secundário brasileiro à luz de matrizes pedagógicas europeias e norte-americanas. E, ao pesquisar as matrizes francesas, que foram aquelas que mais pautaram a inovação do ensino secundário brasileiro, eu me deparei com duas delas. Por um lado, a matriz pedagógica das classes nouvelles, classes novas, não é? Que foram colocadas em prática no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, e que teve o seu epicentro em Paris. Não é? E as classes nouvelles, elas foram criadas dentro do sistema público republicano e laico da França.
De outra parte, ao realizar a pesquisa, nós nos deparamos com uma outra matriz pedagógica também inovadora, que é a pedagogia personalisée communautaire, pedagogia personalizada e comunitária, que foi formulada pelo padre jesuíta francês Pierre Faure, também a partir do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E, para minha surpresa, eu constatei que as classes do véu tiveram menos circulação, muito menos circulação internacional do que a pedagogia personalizada e comunitária. Então, a partir do meu interesse brasileiro, eu passei a expandir um pouco e ainda estou estudando o que eu chamo essa circulação global da pedagogia faureana, não é? Então, foi em função dessa minha pesquisa atual que eu sugeri ao professor José Eduardo Franco uma reflexão em torno desse tema da pedagogia personalizada e comunitária e sua circulação na Europa, nos Estados Unidos e em outros países. Bem, então, dito isso, eu gostaria de colocar claramente o objetivo dessa minha fala, não é, que é compreender a circulação global da pedagogia personalizada e comunitária, que, sobretudo na França, é chamada de PPC, a partir de meados do século XX até os anos 80. Vejam, meados é porque ela passa a ser uma pedagogia exportada pela França a partir do início dos anos 1950. E os anos 80 é quando falece o Pierre Faure e, sobretudo, quando, alguns anos antes de 1988, o ano do seu falecimento, ele parou de circular pelo mundo. Tá? Então, e aí eu vou destacar um pouco o que eu mais pesquisei até agora, que é o caso do Brasil e do México, tá? Portanto, na América Latina. Eu gostaria de explicitar um pouco o meu conceito de circulação, tá? Porque é um conceito central na minha fala de hoje, não é? Que é pensado a partir da perspectiva do historiador francês Roger Chartier, não é? Ele não é propriamente um historiador da educação, ele foi no início da carreira, ele é um grande especialista da história da leitura, tá? E ele formulou uma série de conceitos que a história cultural movimenta, entre os quais produção, circulação e apropriação de bens culturais, não é? Então, a minha perspectiva de leitura é esta, não é? E, evidentemente, que ao falar de pedagogia de escola, essa perspectiva foi usada também pela história da educação. Então, nesse sentido, eu me apoio em uma historiadora brasileira, sobretudo, né, que é a professora Marta Carvalho, que movimentou muito a ideia de circulação e apropriação. E também eu tenho me aproximado também das reflexões da historiadora mexicana Elsie Rockwell, não é? Que também vai nessa pegada do Roger Chartier, misturado com um pouco de marxismo, que é próprio dela, não é? Então, eu diria, e outras historiadoras, a professora Rosa Fátima, que está aqui, não é? A professora Diana Vidal, e outras historiadores no Brasil que têm usado. Mas eu diria que os meus punti luminosi no campo pedagógico são a professora Marta Carvalho e a professora Elsie Rockwell.
Então, eu vou afunilar aqui para o conceito de circulação. Nessa perspectiva da nova história cultural, ela é realizada sobremaneira, né, sobretudo, por meio do deslocamento de pessoas, de ocasiões, não é? E eventos sociais, e da publicação de impressos na forma de artigos, livros e outros textos, que geralmente passam por um processo de tradução e de adaptação, não é? Vejam, essa conferência aqui, nós diríamos, é um momento de circulação, não é? É uma ocasião de circulação, que, aliás, tem crescido muito com a pandemia do novo coronavírus, não é? A circulação via plataformas digitais tem acelerado muito a circulação de bens culturais em geral e também de modelos pedagógicos, não é? Eventos sociais, né? E, sobretudo, né, pensando no campo pedagógico, a publicação de impressos e a circulação, não é? E aí é importante dizer que, para Roger Chartier, a circulação, ela é feita dentro de circuitos que são trabalhados a partir de jogos de poder. Por isso que o historiador francês ele se afasta do conceito de difusão, né? A difusão ela dá a ideia de que há um deslocamento dos bens culturais a partir de um ponto único e para todo o universo, assim como o Sol, não é? O Chartier insiste que a circulação ela tem circuitos muito mais feitos por aceitações, por contraposições, por arranjos, por resistências, sempre mediados por jogos de poder, não é? Aí, nesse sentido, o Roger Chartier é bem Foucaultiano, não é? Então, essa perspectiva de circulação. E no Brasil tem sido mais pesquisada a circulação por meio de impressos, de textos impressos, né? É o foco maior. Então, antes de falar propriamente da circulação, da pedagogia personalizada e comunitária, eu gostaria de falar um pouco da própria proposta pedagógica do Pierre Faure, tá? Porque se nós queremos estudar a circulação e a apropriação nas escolas e nas salas de aula, é necessário conhecer a matriz pedagógica, objeto dessa circulação e desse uso, não é? Então, a pedagogia personalizada e comunitária, ela surgiu muito mais de ensaios do padre Pierre Faure do que propriamente de uma teorização inicial, não é? Em verdade, até a biógrafa francesa dele insiste muito que ele era um homem da ação, ele era um homem prático, não é? Então, nesse sentido, eu gostaria de situar aqui a grande experiência pedagógica que é do externato da Rua de Madrid, em Paris, de 1947 a 1952, que eu chamo aqui a experiência fundadora da pedagogia personalizada e comunitária animada por Pierre Faure, feita coletivamente, mas a grande alma dessa experiência foi o padre Faure. Eu gostaria, assim, de comparar um pouco essa experiência do externato da Rua de Madrid por exemplo, a Casa dei Bambini, de Maria Montessori, no início do século XX, né, 1907, que também foi a experiência fundadora da pedagogia montessoriana. Assim também a experiência da École de l'Hermitage, em Bruxelas, né,
de Ovídio de Crowley, né? Também é lá que surgiu toda essa perspectiva decroliana, não é? Então, foi uma experiência também, coincidentemente, em 1907. E também nós poderíamos citar aqui a experiência fundadora da pedagogia de John Dewey, que foi a escola-laboratório da Universidade de Chicago, que também foi uma experiência curta, que começou em 1896, não é? Então, voltando aqui, os grandes modelos pedagógicos têm sempre a sua experiência fundadora, né, de base, não é? Então, aqui, o Pierre Faure, ele construiu aqui escolas de aplicação, né, em que ele foi testando, foi usando uma forma diferente de fazer educação escolar, não é? É interessante, nesse sentido, sublinhar que podemos, e eu vou fazer em seguida, citar alguns traços gerais da pedagogia personalizada e comunitária. No entanto, ela foi muito dinâmica, ele foi construindo, ele foi agregando autores novos, não é? Autores novos que foram aparecendo ao longo da sua trajetória profissional, não é? Bem, eu gostaria de falar, então, um pouco dos fundamentos pedagógicos da proposta faureana, não é? Em primeiro lugar, né, ele era um padre jesuíta, não é? Mas um jesuíta desviante, assim como Michel de Certeau, não é? O grande historiador francês Michel de Certeau também era jesuíta, e ele se intitulava um jesuíta desviante. Eu creio que esse conceito pode ser aplicado para o padre Pierre Faure. Inclusive, a biógrafa francesa de Pierre Faure fala que ele não circulou muito bem nos circuitos jesuíticos, nos colégios dos jesuítas. Isso é muito curioso. Mas voltando aqui, então, aos fundamentos pedagógicos, evidentemente que a tradição educacional católico-jesuítica foi importante para a formulação da pedagogia personalizada e comunitária. Nós não podemos esquecer que, quando nós falamos dos jesuítas, estamos falando da experiência e do discurso fundador da escola católica, não é? A rede de colégios da Companhia de Jesus do século XVI, e, em seguida, a construção da Ratio Studiorum, que foi oficializada em 1599, não é? Então, toda essa tradição jesuítica, ela é usada na perspectiva do ativismo. Veja que isso é muito curioso, porque vários manuais de história da educação, eles situam os jesuítas como a educação tradicional, né? A leitura que, entre outros, Pierre Faure lança sobre o legado jesuítico é um pouco diferente, né? Ele vai ler momentos do ativismo presente na Ratio Studiorum. No entanto, efetivamente, Pierre Faure fez uso de matrizes pedagógicas da chamada educação nova. Tá? Eu não vou aqui desdobrar o conceito de educação nova, mas só para situar, é um momento em que a criança passa a ocupar o centro da educação. Tá? No final do século XIX, algumas experiências inglesas, que depois foram circulando pela Europa continental, e, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, as experiências de John Dewey, não é? Que depois vão ser também aglutinadas nesse conceito de educação nova, não é? Então, se antes o professor na educação tradicional, estou simplificando, estava no centro do processo
de ensino-aprendizagem, com a educação nova, a criança passa para o centro. E aí se fala em revolução copernicana, não é? Certo? A criança está no centro. E aí, educação nova não tem, evidentemente, um modelo único, é um grande leque de experiências que tem isso em comum. E aí o professor, se a criança está no centro, o professor é um mediador do processo de aprendizagem, um facilitador, não é? E aí há outras características, por exemplo, o anti-intelectualismo, o anti-autoritarismo, não é? A ênfase no trabalho manual, a educação integral, não é? São características da educação nova, não é? E aqui eu gostaria de destacar, sobretudo, três pensadoras da educação nova que vão influenciar decisivamente a pedagogia de Pierre Fort. Em primeiro lugar, Maria Montessori, não é? Maria Montessori, ela vai criar uma proposta que vai dar muita ênfase à individualização da aprendizagem e, sobretudo, a criação de materiais específicos para as crianças, não é? De sorte que os historiadores argentinos, Inês Dulce e Marcelo Caruso, eles vão fazer uma afirmação bastante concisa em relação a Maria Montessori, que é muito instigante. O método é o material é o método, não é? Mas aqui há uma grande quebra aqui, né? Maria Montessori, ela vai dar liberdade para que a criança escolha os materiais e aprenda, né? E o professor, então, é uma matriz muito potente, não é? Dentro do movimento da educação nova. E diríamos até a matriz que mais circulou no mundo. E ela não circulou de uma forma única, não é? Para homogeneizar, Maria Montessori vai criar uma federação internacional no final dos anos 20, porque houve diferentes usos da proposta montessoriana. É muito instigante pensar a circulação a partir do modelo montessoriano, não é? Você tem modelos dissidentes, você tem toda uma circulação multifacetada. Depois, Helene Lubienska de Lenval, que foi uma discípula, talvez a mais importante discípula francesa de Maria Montessori, não é? Ela vai criar uma proposta própria, uma proposta pedagógica própria, muito ancorada nas premissas montessorianas. Mas ela era muito católica, então ela vai dar um tom ainda mais católico ao método montessoriano, que já tinha traços católicos, não é? Então, ela teve uma amizade com o padre Pierre Fort a partir dos anos da guerra, início dos anos 40, e o padre Pierre Fort vai conhecer Maria Montessori por meio de Lubienska de Lenval, não é? E é muito interessante, porque a obra de Lubienska de Lenval é muito pouco conhecida, ao menos aqui no Brasil, não é? E na historiografia luso-brasileira também, eu nunca vi vários trabalhos sobre essa pedagoga francesa. Bem, eu gostaria também de dizer que Pierre Fort ele vai se apropriar também do plano Dalton, que foi formulado nos Estados Unidos pela Ellen Parkhurst, né? Eu também não vou me estender aqui, mas é um plano de individualização do ensino, em que o professor faz um acordo com os alunos, definindo, assim, de forma horizontal, os passos e os processos de aprendizagem, não é? Mas ele também teve críticas, por exemplo, ao plano Dalton e a Maria Montessori, no sentido de que ele os considerava muito individualistas. Por isso que a pedagogia dele vai se chamar personalizada e comunitária,
Até durante muito tempo ela foi conhecida no mundo só como pedagogia personalizada. E aí o Pierre Faure escreveu um livro no final da vida chamado Ensinamento Personalizado e Comunitário, né? Perdão, Ensino Personalizado e Comunitário, justamente para enfatizar essa segunda dimensão que ele achava muito importante. E também eu gostaria de dizer que ele se aproximou do seu compatriota Celestin Freinet, né? Também eu não vou me estender no Freinet, mas o Freinet era do Partido Comunista, não é? Evidentemente que aí o padre Pierre Faure não aceitava o materialismo de Freinet, e as ideias de Pavlov também, o Pierre Faure critica nos seus livros, mas, de outra parte, Pierre Faure elogia muito Freinet, porque ele disse, o Freinet ele não ficou preso a manuais didáticos, ele não ficou preso à aula expositiva do professor, ele criou estratégias didáticas para colocar os alunos em atividade, em trabalho. Então, o texto livre, por exemplo, e, sobretudo, o trabalho colaborativo. Não é? A imprensa, por exemplo, o Freinet foi um dos pioneiros da imprensa, não qualquer imprensa pedagógica, mas a imprensa como uma estratégia didática. Não, o jornal escolar do Freinet, ele mesmo deixa claro num livro que ele fez chamado Jornal Escolar, ele vai dizer que o jornal escolar não é qualquer jornal de escola. Tá? Então, é essa perspectiva. Né? Então, é curioso porque o Pierre Faure, eu coloquei o Pierre Faure separado da Escola Nova, porque ele se aproximou da Escola Nova, ele esteve no Congresso da Liga de 1923, mas ele achou que ele tinha uma proposta diferente, ele não se integrou efetivamente à Liga Internacional de Educação Nova. Então, o que é importante dizer aqui é que o Pierre Faure ele vai filtrar essas pedagogias, tanto a pedagogia escola novista, essas diferentes matrizes, tanto quanto a pedagogia frenetiana. Evidentemente, o filtro dele era católico e metodológico. Ele estava interessado no que os autores traziam de novidade metodológica. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que o Pierre Faure elabora a principal proposta de educação nova católica na segunda metade do século XX. Evidentemente que ele não é o único educador, escola novista católico. Não é? Eu estou tomando esse conceito aqui de um historiador brasileiro, Demerval Saviani, que ele cita o Pierre Faure, no livro seminal dele sobre as ideias pedagógicas no Brasil, e ele vai dar esse conceito, a escola nova católica, educação nova católica, não é? E depois de estudar um pouco, inclusive estudar na França, eu me convenci de que, de fato, o Pierre Faure ele apresenta uma perspectiva inovadora no campo católico, e na França, sem dúvida, e no mundo, em seguida nós vamos ver, foi a principal delas. Não é? Bem, eu gostaria de dizer, então, que eu citei aqui os principais autores, né, que Pierre Faure se apoiou, melhor, eu trabalho com a história cultural, que filtrou, que usou, que se apropriou, não é? Mas ele fez um diálogo com todos os autores inovadores da segunda metade do século XX. Tá? Então, ele tem uma outra faceta, eu falei antes aí que o Pierre Faure era, sobretudo, um prático, não é? Mas depois ele começou a escrever bastante e a teorizar. Ele foi, nesse sentido, professor de História da Pedagogia no Instituto Católico de Paris. Tá? E eu tive a oportunidade de ver o plano de ensino dele, né? Quais os autores que ele discutia nessa perspectiva da inovação pedagógica, não é?
ele vai dialogar com vários filósofos e vai dialogar, por exemplo, com Makarenko, né? Que é um educador soviético, não é? Aí dos anos 20 e 30. Então, veja, ele não tinha preconceito em dialogar com ninguém, tá? Bem, eu vou avançar, então, no sentido de dizer um pouco como é que a pedagogia personalizada e comunitária ela foi pensada pelo Pierre Faure. Então, a partir desse hibridismo católico-escola novista, não é? Então, vejam, em primeiro lugar, o Pierre Faure ele vai construindo o que ele chama instrumentos de trabalho, tá? Então, entre esses instrumentos de trabalho, ele, em primeiro lugar, ele dá muita importância ao que ele chama de programação. O que seria a programação? Seria a seleção e organização dos conteúdos e das técnicas didáticas, não é? Ele vai dizer o seguinte: programação não é o plano que os países definem para a educação nacional. A programação é uma proposta do professor. Não é? Então, ele dá muita, muita importância a esse primeiro instrumento de trabalho. No entanto, ele vai falar também que cada estudante deve ter o seu plano de trabalho, não é? Que o estudante tem, dentro da programação do professor, ele tem a oportunidade de escolher, tá? Levando em conta a mediação do professor. Depois, em terceiro lugar, um terceiro instrumento também que é muito característico é o uso de guias ou de fichas para o trabalho pessoal, certo? Inclusive, até o método de Pierre Faure, ele foi pejorativamente chamado de método das fichas, por causa desse uso das fichas. Mas o método é muito mais amplo, muito mais complexo, não é? Mas as fichas têm uma importância muito grande aí, porque são os roteiros de pesquisa que o aluno deve escolher para fazer, tá? Então, aí o professor tem todo, né, tem todo um trabalho de programação dessas fichas. Também é um instrumento de trabalho importante, é o material didático na sala de aula. Tá? Eu só botei material didático aí, uma biblioteca, em cada sala deveria ter uma biblioteca. Não só uma biblioteca, mas também materiais que fossem autoinstrutivos também, e material didático de uma forma geral. E, em segundo lugar, perdão, tem um pequeno erro aí, A, B, são os momentos didáticos. Os momentos didáticos, então, em primeiro lugar, o trabalho autônomo do estudante. Quando um estudante chegava à sala de aula, numa escola foreiana, ele não teria aulas expositivas do professor. Ele teria à disposição fichas, guias, com roteiros de estudo. E ele escolheria aquele roteiro de estudo que ele achasse conveniente, não é? Então, parte de um trabalho individual. No entanto, o Pierre Faure vai admitir o trabalho grupal, o trabalho em equipes, não é? O trabalho em equipes. Então, nesse sentido, ele permitia que dois alunos pesquisassem juntos, tá? E trocassem, pesquisassem juntos. E ele previa também um momento da partilha, momentos em que a sala toda se reunia, em que haveria uma exposição oral, em que os alunos comunicassem uns para os outros os seus resultados de pesquisa e que provocasse um debate. Seria uma espécie de pequena assembleia frenetiana, não é? Certo? E, nesse sentido, o Pierre Faure também previa um momento de síntese, não é? Quer dizer, havia um momento individual, momentos coletivos, e depois, novamente, um momento individual de síntese e de registro pessoal. Tá? É importante que cada aluno tenha o controle do que já fez e do que deverá fazer, porque
não havia uma escolha totalmente livre, tá? Havia uma certa escolha, mas o estudante deveria também fazer os roteiros, outros roteiros, todos os roteiros, né? Mas ele não necessariamente deveria ter uma ordem, tá? Então, aqui, nós não podemos pensar que esse modelo seria uma Summerhill de Alexander Neal, tá? Estou me referindo aqui à escola libertária inglesa, né? Animada por Alexander Neal desde os anos 20, não é? Aqui havia um certo controle e uma mediação importante do professor. E, por fim, a avaliação contínua, tá? A avaliação seria feita por meio desses trabalhos contínuos dos alunos, de formas que não haveria provas quantificadas, tá? Na proposta de Pierre Faure. Bem, dito isso, então, eu espero ter dado uma ideia para vocês da pedagogia personalizada e comunitária. Agora, então, eu passarei a falar um pouco da circulação dessa proposta pedagógica, inicialmente no Brasil e depois no México. No entanto, antes eu gostaria de dar uma ideia para vocês aqui, né, dos países em que a pedagogia de Pierre Faure circulou em escala global em diferentes ondas. Então, nesse sentido, nós temos o primeiro país que vai acolher Pierre Faure é o Brasil. Tá? Em 1951, ele esteve aqui no nosso país para fazer uma conferência num congresso católico de educação. Tá? E, a partir daí, ele vai, como eu vou mostrar em seguida, ele vai vir praticamente a cada ano até o final dos anos 60. Tá? Nós temos também, em seguida, já em meados dos anos 50, uma onda aí no norte da África, não é? No Oriente Médio, Líbano, Tunísia, onde o Pierre Faure tinha estado nos anos 30, tá? Então ele tinha circuitos aí. Então há uma circulação em escolas católicas. Depois, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, não é? E o professor José Eduardo Franco já fez estudos sobre a circulação de Pierre Faure em Portugal, não é? Na Bélgica, então vocês estão vendo aí a Europa Católica, não é? França, Península Ibérica, Bélgica, né? Depois, há uma outra onda dos anos 70, que é nos países hispano-americanos. Então, o México vai ter uma importância muito grande no início dos anos 70, e também a Colômbia, que os dois países hispano-americanos em que ele esteve mais presente, e a partir do México, na América Central, Nicarágua, El Salvador, também se fez presente no Chile, né? No Uruguai, na Argentina, e também no Canadá, sobretudo no Canadá francês, né? No Quebec, é o Canadá francês e católico. Bem, então, só para dar uma visão geral, e então agora eu vou falar um pouco do Brasil, não é? A circulação da PPC no Brasil. Então, eu começo mostrando a capa de uma revista católica de educação, que era a revista Servir, né? A AEC, vocês estão vendo a AEC, Associação de Educação Católica do Brasil, que foi criada logo depois da ditadura Vargas, foi criada em 1948, depois, quando o Brasil tem uma abertura política a partir do final da Segunda Guerra Mundial, não é? Então, a Igreja Católica cria essa revista porque ela vai ter mais concorrência, sobretudo do Estado, não é? Certo? Porque ela foi muito protegida durante a ditadura Vargas, né? Então, essa revista, Pierre Faure vai publicar artigos, tá? E é uma primeira forma de circulação, assim, mais sistemática, tá? Então, eu mostro para vocês aí a parte final do artigo de Pierre Faure, publicado no boletim, né, nessa revista,
da educação católica, chamada Servir. Então, vejam que se trata da parte final. É intitulada Écoles Nouvelles e Pedagogia Chrétienne. As duas partes anteriores, na parte 1 e 2, o Pierre Faure, ele escreve sobre a visão dele da educação nova. É muito interessante ver. Ele tem uma visão muito ampla, mas limitada pelo seu catolicismo, evidentemente, né? Não elogiando muito o naturalismo pedagógico de algumas matrizes da escola nova, mas é muito interessante essa visão aberta, cosmopolita que ele tem da educação nova. Então, ele publica aqui em francês, vocês vejam que eu vou dizer que o Brasil foi um circuito bem francófono dele, assim como as intervenções dele aqui no Brasil, nos anos 50 e 60, foram na língua francesa. Bem, então, nesse sentido, em segundo lugar, uma segunda forma de circulação aqui no Brasil foram as visitas pedagógicas que ele fez aqui para animar os professores, não é? Então, vejam só, a imagem, essa fotografia é muito interessante, porque mostra, ele está aí no centro, não é? Sugerindo aí algum movimento para os alunos, ele está no meio dos alunos, não é? É esse padre já com os cabelos brancos, não é? Porque aí nós estamos nos anos 50, não é? Então, vejam, as visitas são de muita importância, as visitas pedagógicas dele no Brasil, e eu vou procurar mostrar bem aqui. Nós temos uma fotografia de jornal, não é? O registro do jornal O São Paulo, que era o jornal da Diocese de São Paulo, não é? O Pierre Faure está no centro aí, ladeado por dois educadores que o receberam na capital do estado de São Paulo, não é? Em 1956. Então, eu gostaria de dizer que as primeiras visitas que ele fez aqui foram em 55 e 56, né, para dar cursos para formação de professores. E esses cursos foram chamados aqui no Brasil de semanas pedagógicas, não é? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a capa das memórias dessas semanas pedagógicas, não é? Vejam lá, Semanas Pedagógicas de 1955 e 1956, promovidas pela AEC, Associação de Educação Católica do Brasil, sob a orientação do reverendíssimo, Padre Pierre Faure, Sociedade Jesus, jesuíta, né? Do Centro de Estudos Pedagógicos de Paris, né? Que fazia parte do externato da Rua de Madrid que eu falei para vocês antes, não é? Então, vejam bem que aqui, em 55, ele esteve na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. E, no ano seguinte, em 56, ele esteve na cidade de São Paulo. E ele ministrou esse curso, sobretudo para professores do ensino primário. Então, a primeira entrada do Brasil, efetivamente, da pedagogia fauriana se deu no ensino primário. E, a partir dessas 2 semanas pedagógicas, a perspectiva do Pierre Faure passou a se disseminar, passou a circular na rede católica brasileira, não é? E ela chegou até aqui na minha cidade, Florianópolis, que tem uma escola católica que hoje se chama Montessoriana, não é? Claro, porque aí o Pierre Faure tinha a influência muito forte de Maria Montessori, como eu já abordei, e acabou ganhando o nome de Maria Montessori. Então, nesse momento de meados da década de 50, foi no ensino primário. No entanto, Pierre Faure virá ao Brasil em 1959 para ministrar cursos para o ensino secundário, porque naquele ano o governo brasileiro autorizou experiências diferentes no ensino secundário, que viriam a se tornar as classes secundárias experimentais, que são objeto de minha pesquisa.
né? Essa conferência ela é derivada da minha pesquisa sobre essas classes experimentais que, nas escolas católicas, elas foram fundamentadas na pedagogia personalizada e comunitária. Então, aqui estamos vendo a imagem de 3 professoras francesas de colégios católicos da cidade de São Paulo, né? O colégio Sion e o colégio das Cônicas de Santo Agostinho, não é? E aí vocês veem a imagem, a fotografia que foi tirada na Place de la Concorde, em Paris, que tem ao fundo a Torre Eiffel, não é? Então, foi cedida gentilmente por uma professora essa imagem, não é? Que mostra esse outro lado da circulação do Atlântico, né? Professores, e elas não foram as únicas, tá? Que foram até Paris fazer estágios, né? Então, a circulação tem uma mão inglesa aí, não é? Certo? Tem uma mão inglesa, como se diz no Brasil, tem uma outra mão, não é? Então, vejam só, eu mostro para vocês aqui, do Colégio Santa Cruz, da cidade de São Paulo, um professor, o padre Yvon Lafrance, que esteve lá e faz um relato que eu consegui na minha pesquisa. No final de 58, partindo de São Paulo, no dia 2 de novembro de 58, chegava à capital francesa no dia 4, a fim de iniciar o meu trabalho. O primeiro passo a fazer seria a visita, eu não estou vendo aqui por causa, às escolas dirigidas pelo Centro de Estudos Pedagógicos. Lá vi as aplicações concretas dos métodos, digamos, para sermos sinceros, francamente revolucionários no campo da educação. Observei, tomei notas e depois iniciei conversa com o diretor do centro, o padre Pierre Fort. Eu não estou enxergando aqui muito bem, tá? Por causa da transmissão. Essas longas conversas de domingo, ontem o mestre me deu as grandes linhas de seu pensamento, não é? Então, vejam, também o padre Lafrance, ele vai para Paris e ele foi o grande coordenador da implantação da inovação pedagógica no Colégio Santa Cruz a partir do início de 1959, quando esteve aqui no Brasil, como eu já disse, o padre Pierre Fort, para preparar os professores dos colégios católicos. Bem, dito isso, então, eu vou falar um pouco também sobre a circulação da PPC no México. Vejam que se o Brasil fez parte da primeira onda, né, a segunda onda teve como epicentro o México. E essa foto aqui é muito interessante, porque o padre Pierre Fort está no centro, tá? E ele é ladeado pela Maria Nieves Pereira, à esquerda, que é uma educadora espanhola que estudou na França com Pierre Fort, depois fez o doutorado na Espanha e depois foi para o México, que vai ser uma grande mediadora cultural da PPC. De outra parte, o professor Rafael Paz, que foi o grande articulador nas escolas privadas da introdução da pedagogia personalizada e comunitária. Bem, o que mais? O que foi mais marcante no México, nos anos 70 e 80, foram os chamados cursos de verão. Vejam como uma mesma atividade passou a ter nomes diferentes. No Brasil, semanas pedagógicas; no México, cursos de verão, porque eram dados no verão mexicano, julho, agosto, não é? Então, aqui, uma professora, ainda ela é diretora do Colégio Pierre Fort de Guadalajara, me cedeu essa imagem aqui, que anunciava o curso de verão vejam a imagem com o Pierre Fort, né? Verão de 75, né? Uma experiência educativa, Pierre Fort, em Guadalajara. Né? Guadalajara, então, passou a receber o Pierre Fort todo o ano, todo o verão, de 75 até 83. Não é? E é muito interessante como Guadalajara vai se transformar na capital latino-americana da PPC. Vejam só, uma memória do curso de verão de 1975,
que também foi cedida por essa professora, Norma Bros Leal, não é? Porque eu incursionei um pouco a partir do Brasil no estudo do México devido à sua relevância, da sua importância, não é? Então, em cada ano, as falas, o curso, as palestras do Pierre Fort foram gravadas e versadas para o espanhol. Então, nós temos essas 9 memórias, né? E é muito interessante, por exemplo, aqui, o Pierre Fort já dialoga mais com Jean Piaget, que era um autor que já estava muito disseminado, não é? Caminhando para o final, o último ponto eu gostaria de falar que foi criada, ainda quando Pierre Fort estava vivo, a AIRAP, que é uma abreviatura de Associação Internacional pour la Recherche et l'Animation Pédagogique. Associação Internacional pela Pesquisa e pela Animação Pedagógica, tá? Que foi criada em 71, veja, internacional. Aí é que se lança mesmo a ideia de a PPC ser uma pedagogia exportada para o mundo, né? Se criou uma associação, né? E vocês veem a imagem aí, é a sigla atual da IRAP, Mouvement Pédagogique Pierre Fort, né? O que eu gostaria de dizer? Como Guadalajara ganhou o centro, né? Em 75, no primeiro curso de verão que Pierre Fort ministrou, ele vai dar autorização para que em Guadalajara seja sediada a seção latino-americana da AIRAP. Isso é muito, muito expressivo nesse movimento de circulação global e latino-americana da PPC. Para fechar, então, gostaria de colocar 3 pontos de considerações finais. Então, inicialmente, na circulação global da PPC, os países da América Latina ganharam centralidade. Ela circulou em países europeus, em países africanos, um pouco no Oriente Médio, mas é na América Latina que ela vai ganhar mais centralidade. Primeira onda no Brasil e a segunda onda no México e particularmente em Guadalajara. Em segundo lugar, a PPC foi disseminada no Brasil desde o início dos anos 1950, sendo mediada pela Associação de Educação Católica, presidida por um padre jesuíta, é importante dizer, aí tem um circuito jesuítico aí, né? E por circuitos católicos e francófonos. Vejam, os que vão fazer circular a PPC são, sobretudo, de língua francesa no Brasil, tá? Isso é característico da circulação no Brasil, tá? Então, nesse sentido, no México, se deu uma circulação diferente, né? O padre Pierre Fort teve uma forte mediação de educadores de língua espanhola. Aqueles 2 que eu destaquei lá, não é? A Maria Nieves Pereira, né? Que inclusive tem um livro que está traduzido para o Brasil, aqui no Brasil, não é? E o Rafael Paz. Então, e outras, tá? Que eu estou estudando ainda, tá? O caso mexicano ainda eu estou investigando. Então, o que é diferente do Brasil é essa intervenção importante dos mediadores de língua espanhola. E essa sequência de 9 anos dos cursos de verão, que é algo impressionante, não é? Que vai colocar a Guadalajara, né, como a capital da PPC na América Latina. É isso. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para a professora Darlinda. Muito obrigada, professora Norberto. Foi realmente muito inspirador ouvir essa sua exposição sobre a circulação destas ideias por todo o mundo, podemos dizer assim. Agradeço sinceramente e aproveito para dar as boas-vindas aos nossos doutorandos que entretanto chegaram. É por eles que nós estamos aqui todos juntos.
E eu vou de seguida dar a palavra à nossa comentadora, porque todos os presentes já sabem que a seguir à intervenção do professor convidado, há também um convidado para apresentar um primeiro comentário. Desta vez, este comentário vai ser da autoria da professora Rosa Fátima de Sousa Chaloba, que é professora titular de História da Educação na Unesp, no Brasil, e que é vice-diretora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, e também gostaria de dizer que fez o doutorado em Educação na Universidade de São Paulo e o pós-doc na School of Education da University of Wisconsin, nos Estados Unidos. Os seus interesses de investigação situam-se na cultura escolar, na história da educação, e é neste momento a presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação. Eu devo dizer que eu estou aqui a apresentar os nossos convidados de uma forma muito breve, porque o currículo deles é evidentemente muito maior do que isto, mas é só uma ideia dos tópicos para todos nós termos uma ideia da excelência dos oradores do dia de hoje. Eu dou então assim a palavra à professora Rosa Chaloba. Até já, professora. Então, cumprimento a todos, é uma satisfação estar aqui nessa tarde, nessa noite. Cumprimento a professora Darlinda, o professor José Eduardo, agradeço a oportunidade, e também ao professor Norberto. Eu vou ser breve, a gente não tem muito tempo, mas queria escolher 4 tópicos aqui para fazer o meu comentário. Antes de começar propriamente, em relação à apresentação, queria externar aqui a minha satisfação em relação a essas pesquisas que o professor Norberto vem fazendo, não só pelas contribuições, mas também pela originalidade em tratar da circulação de inovações pedagógicas no âmbito do ensino secundário, né, que eu acho que é uma temática ainda pouco investigada e que vale a pena maiores estudos, né? Em relação à apresentação propriamente dita, eu queria destacar a propriedade da abordagem teórica que o professor Norberto adota pela história cultural, tratando da circulação. Eu acho que, de fato, né, na perspectiva que o Chartier tem desenvolvido os trabalhos, é possível dar conta de pensar como é que ocorre essa internacionalização dos modelos educacionais dentro desse circuito de produção, circulação, recepção, né, e apropriação de modelos. É claro que há toda uma discussão, que os colegas sabem, em torno das abordagens comparativas para se estudar temáticas de internacionalização da educação, como nós temos agora uma perspectiva bem mais nova, né? Nova no sentido de ganhar corpo, textos, que é a perspectiva transnacional. Mas eu creio que a abordagem ela dá conta de pensar exatamente a importância das ideias, como elas circulam e os meios pelos quais elas circulam, né? E aí sempre pensar nessa conexão, né? Muito dentro lá da perspectiva também das histórias cruzadas ou conectadas, né? Que são conexões que vão em todas as direções, né? Não é só de um sentido para outro, mas a interconexão ela se dá em diferentes dimensões. E como o próprio Norberto mostrou aí, né, a vinda do professor, do padre para a América Latina, né, e para o México, para o Brasil, mas também a ida de professores para a França. Então, essas interconexões não são de mão única, né, e é isso que é importante ter em vista, penso, quando se trata de estudar a circulação de modelos.
nessa direção a importância, né? Porque nós temos uma historiografia muito nacionalista, né? Muito nacional dentro dos contornos territoriais das nações ou das nações, e a discussão um pouco mais ampla ela nos faz pensar e refletir o quanto estamos conectados, né? E o quanto é importante pensar de uma forma que pensa o nacional, mas a partir também das suas referências internacionais e dessas ligações que são feitas entre os intelectuais, os educadores e também na perspectiva dos atores políticos. A outra questão que me parece muito interessante é a questão da apropriação da escola nova na sua matriz católica, né? Eu penso que a escola nova é uma daquelas temáticas extremamente estudada, muito, muito mesmo, né? Não é uma questão nova, ela é bastante visitada e revisitada, não só pelos historiadores da educação, mas estudiosos de várias áreas. E no caso da questão da apropriação católica, pelo menos no Brasil, ela é muito importante, porque nós temos visões instituídas que opunham perspectivas liberais às perspectivas católicas, né? E durante um bom tempo negligenciaram essa participação dos católicos na apropriação da escola nova. E essa retomada, esse reconhecimento de um filtro muito próprio, né, de como os católicos, e também não são unânimes, né, em seus diferentes sujeitos aí, se apropriaram das ideias das escolas novas, ou desse ativismo, ou do escolanovismo, ela também é uma dimensão importante hoje, né, nesse novo olhar que tem sido dado para essas discussões. Também chamaria atenção aqui da importância do que nós ouvimos hoje, que é a renovação do secundário. O secundário, muito diferente do ensino primário, né, que teve muito mais facilidade de incorporar renovações, inovações metodológicas, pedagógicas, ideias diferentes. O ensino secundário foi muito mais alheio a essa renovação, né? E no Brasil ele começa esse processo, aliás, não só no Brasil, em vários países depois da Segunda Guerra Mundial, um processo de expansão e de renovação do secundário, né? Mas ele é uma modalidade de ensino que se manteve muito inflexível à inovação pedagógica, né? E aí as ideias da renovação que se tem nos anos 50, elas são importantes porque elas atingem o âmago da organização tradicional do ensino secundário, né? Que é a organização disciplinar no duplo sentido, disciplinar das matérias de ensino e disciplinar na rigidez do comportamento exigido dos alunos, né? E na rigidez dos exames. E toda essa perspectiva que o Norberto nos traz aí da pedagogia individualizada e comunitária, buscava a renovação justamente nesses pilares que eu chamo da organização de secundário, né? Quebrar essa rigidez, tanto das disciplinas quanto da introdução da pesquisa, da programação mais flexível, da relação entre os professores, da questão da avaliação. Então, tudo isso mexia profundamente na forma, né, se a gente quer chamar de cultura escolar, na forma de organização e de funcionamento das escolas secundárias. Então, me parece que isso é uma tentativa de intervenção bastante importante que ocorreu nesse período, né? E é claro que a gente se questiona sobre a repercussão disso. Então, a apropriação
né? A recepção e a apropriação. Por isso eu chego, então, à última questão que eu queria trazer aqui, que é um pouco mais problemática, me parece, né? Que é a questão do experimentalismo no ensino secundário. Então, seja pelas classes noveles ou pela pedagogia personalizada e comunitária, nos anos 50 e 60, porque ela é apropriada muito mais pela rede privada do que pela rede pública. No momento em que, de fato, o que está acontecendo em vários países e no Brasil é uma expansão da rede pública de ensino secundário, né? É não a democratização, que é muito mais tardia, mas uma expansão maior dessas oportunidades de escolarização de nível secundário. E aí a questão, né, me parece que é entender por que essa rede privada, e não por acaso a pedagogia do Padre For, ela tem tanta penetração, porque o secundário tem uma marca de privatização e de uma participação da igreja muito forte, né? Então, ela chega por aí, a inovação, mas é interessante pensar como que, apesar dessa mudança significativa do impacto que é a expansão e a ampliação das oportunidades educacionais, elas atingem menos, né? E se, claro, perguntaria ao Norberto se ele tem algum indicativo disso para além do Brasil, né? E no México, que eu sei que também é um momento de expansão do secundário na sociedade mexicana. E, por último, qual é o legado, né? Qual é a fortuna crítica que a gente poderia tirar, então, dessa experiência, dessas experiências da pedagogia individualizada e comunitária, da sua circulação e da sua recepção e apropriação, seja no âmbito para a gente pensar a historiografia da educação do ensino secundário, seja para refletir sobre o ensino médio, né, a situação desse nível de ensino no presente. Então, eu vou encerrando por aqui para dar a oportunidade também de um debate com a participação aí dos doutorandos e dos demais colegas. Vamos realmente dar as palavras aos nossos doutorandos para juntar às questões que a professora Rosa Chaloba enunciou, e depois no fim damos uma palavra mais breve ao nosso convidado, ao professor Norberto Dallabrida. Então, dirijo-me agora aos nossos doutorandos. Quem é que quer? Já temos aqui uma questão do João Manuel Batista. O João Batista é um doutorando da primeira edição e que está neste momento em franco progresso da sua tese, e o que nos coloca é o seguinte: portanto, naturalmente que agradece a intervenção e a apresentação do seminário, e depois diz que porque nem todas as sociedades beneficiam das vantagens da globalização, caso dos países do Sul, o que fazer pelos responsáveis da educação em cada país para eliminar essas barreiras. Muito bem, temos aqui outra questão do doutorando Vítor Santos. Quero colocá-la de viva voz, não estou a vê-lo, mas... Vítor. Posso colocar, professora. A senhora me ouve? Então, assim, ouvimos uma voz diferente da minha. Diga, faz favor. Boa tarde, né, a todos. Obrigado, professor, pela comunicação. Eu falo também do Brasil. Sou doutorando da Universidade de São Paulo, aqui no campus em Ribeirão Preto, do interior, né, de São Paulo, do estado. E eu pergunto, tem tudo a ver também com o meu tema de pesquisa, daí o interesse, né, a curiosidade, se nos casos que a professora assinalou, houve, de alguma forma, um mapeamento das tensões com relação aos movimentos protestantes, que desde o século XIX também se projetaram transnacionalmente com movimentos de educação, fundação de escola, moralização da infância, enfim, né?
E a pesquisa, pelo menos do meu ponto de vista, assim, a pesquisa tem mostrado muitas tensões, né, desde o 19, entre católicos e protestantes, não só no Brasil, né, mas em várias regiões do mundo. Então, eu vi um professor um pouco mais nesse sentido. Muito obrigada, sim, senhora. Mais outra do João Manuel Batista. A religião católica sempre teve um papel determinante na educação em muitas sociedades do mundo. No entanto, parece que a religião católica está a perder força no contexto da educação global. Eu também me atrevia a colocar uma questão que tem a ver com esta situação de onde é que eu apontei isso? De nós termos, por um lado, a sensação de que várias ideias semelhantes surgem em simultâneo em vários sítios e que depois, nesta circulação, há uma espécie de homogeneização e por vezes os traços de uma corrente parece que se hibridizam e são muito semelhantes aos de outra corrente. Não sei. Por outro lado, foi muito falado na questão dos estudos do professor em relação à inovação no secundário, mas, aliás, do padre Pierre Foucault em relação à inovação no secundário, e eu perguntava, enfim, se no seu estudo, se há alguma coisa relativamente também ao ensino superior, não é? Que também é bastante inflexível, ou tem sido bastante inflexível em matéria em matéria de inovação. Não é o caso deste doutoramento, felizmente, que temos aqui, tanto a nível dos doutorandos, que são muito exigentes, como do corpo docente, como da coordenação, aqui uma exigência de inovação sistemática, aliás, pela riqueza destes seminários logo se vê isso, mas de facto, no geral, e sobretudo em países com uma matriz mais do sul, não do sul a que o João Batista se estava a referir, mas do sul da Europa, que também é predominantemente católica, e portanto esta relação da inovação com estas correntes jesuítas também parece que é um ponto muito importante que seria bom, digamos que, desenvolver. E eu sei que há aqui gente que estuda esses aspectos, portanto podem tomar a palavra. Uma vez que não há mais questões, eu dirigi-me de novo ao professor Norberto para fazer aqui um balanço final deste seminário e concluirmos então aqui este encontro. Ok, obrigado, professora Darlinda. Eu gostaria de agradecer também o comentário da professora Rosa Chaloba, que é uma grande especialista no ensino secundário brasileiro. Bem, ela inicialmente colocou algumas questões teóricas que eu concordo, eu fiquei restrito, perdão, ao conceito de circulação em Chartier, mas eu concordo, não é, que a ideia do transnacional hoje está se colocando, não é, as histórias cruzadas conectadas, isso aí poderia ser objeto de uma outra conversa, não é? Bem, em relação a essa renovação do ensino secundário, eu penso que a professora Rosa colocou um ponto importante, né? Tanto as disciplinas saber quanto as disciplinas corpo, disciplina saber, disciplina corpo, tiveram uma flexibilização dos corpos e das perspectivas disciplinares, não é? Então, entre as classes secundárias experimentais no Brasil, houve experiências de interdisciplinaridade, não é? E, nesse sentido, eu, fazendo um gancho com a atualidade, eu penso que essas experiências que foram feitas lá nos anos 50 e 60, elas podem iluminar o que no Brasil se chama o ensino médio inovador.
né? Nós estamos numa fase aqui no Brasil de grande mudança no ensino médio, certo? No sentido que, a partir do próximo ano, os estudantes vão poder optar, no segundo ano, um de 5 itinerários formadores. Então, há uma clara flexibilização e no sentido de um maior protagonismo estudantil. Então, eu acho que essas experiências, elas podem iluminar, como eu falei, a interdisciplinaridade não é uma novidade do ensino médio inovador, já foi praticada. Então, isso que eu penso que a história deve reler, não é? E trazer para o debate atual, né? E aí nós teríamos muitas experiências. Eu falei aqui, sobretudo, da rede privada, porque o foco era o Pierre Faure, esse foi o convite do professor José Eduardo Franco. Mas nós, aqui no grupo que eu coordeno, nós temos tese de doutorado, artigos sobre a escola pública, né, cujas experiências foram em números menores, mas muito interessantes, sobretudo no estado de São Paulo. Não é? A Letícia Vieira escreveu uma tese de doutorado justamente sobre o uso das classes nouvelles no estado de São Paulo, na rede de ensino estadual, não é? Então, eu penso que essas experiências todas, elas podem e devem invadir o presente, ajudar no debate contemporâneo, tá? Bem, sobre a questão do Sul, a globalização e o Sul é uma questão muito específica, aí eu talvez não vou comentar, também o tempo já está se esgotando. A questão do Vitor Santos, da USP de Ribeirão Preto, eu queria dizer que dentro das classes secundárias experimentais, houve renovação nos sistemas públicos de ensino, no sistema católico, na rede católica, e na igreja protestante, que não é objeto do nosso grupo de pesquisa, tá? Mas eu poderia indicar para o Vitor que um colégio católico muito importante, que é o Colégio Mackenzie, que hoje é a Universidade Mackenzie, em São Paulo, fez a experiência da inovação por meio das classes secundárias experimentais. Como o nosso grupo ficou com o sistema público e a rede católica, ninguém pesquisou, não é? Até se o Vitor tiver interesse em pesquisar, ele já está convidado a integrar uma coletânea que eu estou organizando, que vai ser lançada no ano que vem, sobre essa experiência da inovação no ensino secundário, materializada pelas classes secundárias experimentais. Bem, a professora Darlinda coloca a questão do hibridismo, não é? Certo? É uma questão que demandaria também uma outra conferência, não é? Certo? Porque é um tema muito atual, mas muito complexo também, não é? A questão do hibridismo é um conceito que se usa para os bens culturais em geral, inclusive na globalização, sobretudo, né? É um conceito que é revisitado com a globalização e com as integrações regionais, e é um tema também trabalhado no campo pedagógico, né? Como eu disse, demandaria um outro momento para nós aprofundarmos essa questão. Eu agradeço mais uma vez as contribuições, e se alguém quiser fazer algum contato, eu citei o meu e-mail aí, eu estou à disposição, e continuo aqui pesquisando a inovação no ensino secundário brasileiro. Obrigado. Professor Norberto, muito obrigada por esta sua intervenção final, que também nos ajudou ainda a perspectivar melhor os comentários da professora Rosa e as suas ideias iniciais. Nós realmente chegamos ao fim mesmo on time. Eu gostaria de agradecer imenso ao professor Norberto, à professora Rosa Chaloba, ao professor José Eduardo, que está ali, e que é o impulsionador de todos estes seminários, e ao nosso secretariado, que está aqui todo presente na pessoa da Cristiana. Espero que os nossos doutorandos tenham, de facto, tirado proveito para as suas pesquisas já em andamento e com novas ideias para
o futuro das suas investigações e espero que tenhamos muitas mais oportunidades de nos encontrarmos para avançar com mais ideias e mais conexões e interconexões. Portanto, muito obrigado pela participação no nosso doutoramento em estudos globais. Não sei se o professor Zé Eduardo quer dizer... desta vez sim, vamos todos bater palmas e muito obrigada e até breve.